Infelizmente, eu tenho o spoiler. Eu queria ver sem spoiler esse vídeo. Eu queria muito ver sem spoiler. Que é esse aqui. Este vídeo aqui com essa thumbnail. Essa thumbnail é muito mágica. Porque assim, eu sei o que é. Infelizmente. Já me contaram e é menos interessante do que eu achava. No sentido de... É menos engraçado, né? Mas, tipo, eu olhei e tem eu de muito tempo atrás. Isso aí é 3 óculos atrás. Eu mudei de óculos 2 vezes. Era antes de eu ficar careca e depois descarecar. Então é eu de muito tempo atrás e a palavra decadência muito grande. Então eu olhei isso, eu fiquei sem reação. Eu falei, porra, que maravilhoso. Que coisa maravilhosa. E aí tem Trixie pré-transição, o que eu acho já errado também, não é uma coisa boa ter colocado. E aí eu fiquei olhando, falei, caralho, será que tá falando de gente que caiu, entrou em decadência? Tipo, esse canal Digibro, que agora perdeu uma certa relevância. Mas aí eu fui ver Gabi Xavier, fui ver Alexandre Esteves. Os caras têm número pra caralho. Quem tá em decadência sou eu. Então eu não entendi muito bem o critério. O próprio Mother's Basement, por exemplo, é gigante ainda. O Giga, que, até onde eu sei, é gigante ainda. Eu não entendi muito bem o que eu tô fazendo aí, sabe? Mas aí me contaram o que é. Mas eu só vou assistir esse vídeo se vocês pagarem. Comunidade Otaku e seus influencers. O canal é o canal Pensando Calm. Será que é falta de espaço? Será que Pensando Calmamente? Não sei. Infelizmente eu sei o que é esse vídeo. Queria muito não saber. Eu não queria o spoiler, mas me deram spoiler no Twitter. Eu queria a surpresa, mas vamos lá. With that, but what I have really taken an issue with is that I feel like the people behind anime have kind of figured out for quite a while now what truly sells and what truly makes money. And as we all know, when companies figure out what makes money, they're going to push the hell out of that. Now, in this scenario, I feel like they have really understood the concept of selling and sexualizing waifus to make money. The purpose of these medias in general, right, was to portray Ele tá falando... a message to the audience through the medium. Não sei quem é, inclusive, esse amigo aqui, mas o vídeo está traduzindo um vídeo de gringo. Não sei quem é esse gringo. Não faço ideia, nunca vi esse gringo na minha vida. Mas ele tá falando sobre como os caras estão vendendo waifu. A gente acabou de assistir Idolmaster, ele não está errado. Anime, right? That's just what it was. Nowadays, why do all of that when you can just create a show sexualizing a bunch of anime girls and it'll sell really well? Este vídeo me inspirou a abordar esse assunto, mas mais do que isso, discutir as possíveis influências que podem afetar pessoas que consomem os animes da atualidade. Tá. No entanto, antes Comédia. de mergulharmos nesse tópico, eu gostaria de fazer uma reflexão. Onde nós, como comunidade otaku, nos perdemos? Como foi que nós passamos disso? São países fictícios, planetas fictícios, raças fictícias. Caralho. Por que eu digo pra vocês que eu não quero o vídeo do VideoQuest aqui na live? Eu não quero olhar pra minha cara. Olha essa porra, Jesus amado. Leonardo Camargo, que é isso? Eu gostava desse cenário. Sentimentos humanos ali. Para isso. Presta atenção nisso que eu vou dizer, que eu vou repetir. Ela perde o controle, como se ela tivesse uma dupla personalidade. E essa segunda personalidade dela assumisse o controle com ainda mais poder e habilidades. E para tentar responder essa dúvida, não posso deixar de começar pelos influenciadores. Porque hoje em dia, quando... Eu vou começar, eu sei, já deu pra perceber. Deu pra perceber que ele tá falando que havia um tempo áureo dos influenciadores de anime. A gente passou do tempo que eu fazia vídeo pra aquilo. Que é o Fred, né, do Anime Whatever. E eu já vou discordar, porque no meu tempo esses vídeos existiam.
é um dos motivos de eu ter parado. Mas ao longo de todo o período que eu fazia vídeo no canal antigo, no VideoQuest, eu via esses vídeos acontecendo e falei, cara, eu não consigo disputar. Eu sei que não dá, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Não é o tipo de conteúdo que eu curto ver, então não é o tipo de conteúdo que eu curto fazer. Mas esse é o tipo de conteúdo que todo mundo gosta de ver. Então é por isso que não tem mais tanta graça assim pra mim. Foi um processo longo, não foi um processo de 2 meses antes de eu decidir parar com o canal. Então o tempo áureo já era o tempo ruim. Se é que estamos num tempo ruim. Poder Oculto da Himawari. É o tipo de vídeo que existe desde sempre. Desde sempre. Inclusive tem público, tem pessoas que querem isso, é normal. Para tentar responder essa dúvida, não posso deixar de começar pelos influenciadores. Porque hoje em dia, quando você vai pesquisar algo sobre anime, você percebe que tá todo mundo comentando sobre o mesmo anime. E eu sei que isso é por conta do hype e Não é acaba hoje em gerando dia. também cliques, porque é um anime quente, tá todo mundo comentando sobre ele. Essa é a minha Mas questão. é aí que tá o problema. E diferente disso, lá em 2016, o ano que eu comecei a assistir anime, você via que tinha uma variedade de animes sendo comentados entre os canais de anime. Você via que tinha uma linguagem específica que, se você não soubesse o básico daquela linguagem, era bem capaz de você se sentir excluído daquele vídeo. Por exemplo, esse anime foi feito pelo Estúdio X, a trilha sonora tá passando tal sentimento. E durante a análise, caso tivesse, não era sempre, o influencer citava algum anime clássico para mostrar a homenagem que foi feita, ou que era bem comum, as inspirações que aquela obra teve. Com essas informações, era bem provável que você fosse atrás desses clássicos, e de tabela também aprenderia as linguagens audiovisuais, no intuito de você entender por completo. Meu aquela Deus do análise céu! do vídeo que você viu. Olha esse ser Após você humano. ter passado por essa fase, ou como eu gosto de chamar, esse Olha. ritual, era certo que a sua experiência ao assistir anime ou filme seria melhor. Com a expansão do mercado e com mais pessoas se tornando... Vamos lá. Eu tenho praticamente certeza. É difícil, porque esse é um vídeo falando bem de mim, né? Mas eu tenho praticamente certeza que tudo que ele vai falar agora de hoje em dia já existia, inclusive antes de 2016, porque ele tá falando que ele começou a acompanhar anime em 2016. Os tempos áureos de 2016. Eu comecei a fazer vídeo pra internet em 2011. Quando eu comecei, de fato era tudo mato, não tinha quase ninguém fazendo. Mas depois que começou a surgir pessoas, o jeito errado de fazer sempre existiu. Errado do ponto de vista do vídeo, sempre existiu. Vamos ver o que é o errado. Por exemplo, ele já fala que antigamente tinha uma diversidade de animes sendo comentados, hoje é só um anime. Isso é o tipo de coisa que eu já ficava... já era complicado pra mim no próprio VideoQuest. Porque a gente tentava falar de alguma coisa diferente. Eu tenho esse problema no podcast hoje. Mas já tentava falar de alguma coisa diferente, não dava tanto assim. E você via outros canais e o pessoal conseguia fazer, tipo, o episódio saiu naquele dia, ele conseguia fazer um vídeo sobre aquele episódio 2 horas depois do episódio sair. Era uma corrida armamentista, sabe? E eu não conseguia acompanhar. O meu ritmo de vida, meu ritmo de produção, não conseguia acompanhar isso. Eu tentei uma época acompanhar e não dava certo. Não dava certo direito. Não na escala dos outros caras, entendeu? E eram os tempos elogiados aqui do vídeo. Otakus, eu achava que quando lançassem esses novos animes vazios, a galera iria rejeitar, falar mal, ou haveria algum tipo de repulsa. Mas para minha surpresa, a galera... É engraçado, eu tenho um podcast elogiando My Dress Up Darling. Eu tenho, ouçam. My Dress Up Darling é legal, com uma sequência de asteriscos.
Mas é legal, eu gosto de Master of Darling. Mas peraí. Mas os tempos... Aí também que tem a questão desse vídeo, que é a... Como é que eu posso dizer? A lente pela qual esse vídeo está acontecendo. Ao que parece, é uma pessoa que começou a assistir anime em 2016 e aquele tempo era o bom, e os tempos bons acabaram em 2 anos. Sabe? Muito rapidamente acabaram os tempos bons. Valorizava ou até mesmo respeitava esses animes. E isso se deve em parte ao largamento dos otakus raiz. Eu não vejo mais essa galera em fóruns, nas redes sociais. Parece que essa galera largou de vez a comunidade. Fica difícil até entender o tom. Eu não sei exatamente qual é o filtro, sabe? Eu não sei exatamente qual é o ponto de vista e quais são os animes bons pra esse cara e quais são os animes que são ruins. Mas aqui ele parece estar tirando sarro do Guto. Eu não sei nem se ele tá tirando sarro do Guto porque o negócio da criminalidade e tudo mais. Eu sei que a piada do Guto falando que anime é crime. Então, me parece que ele está falando, tipo, pessoas como o Guto estragaram as coisas. Mas, tipo, o conteúdo do Guto, em ideias, digamos assim, o tipo de conteúdo que xingam o Guto é exatamente o que eu já fazia antes. Os vídeos que fizeram o Guto entrar na lista de lacradores são muito parecidos com o que eu falava de ete desnecessário. Que todo mundo me encheu o saco quando eu falava de ete desnecessário. Sabe? Então eu não tô... Por isso que eu tô um pouco confuso com esse vídeo. Porque parece que ele gostava muito do meu conteúdo e aí ele achava que naquela época era bom e acha que hoje tudo tá ruim, sendo que hoje existem coisas que já existiam na minha época e as coisas que ele acha ruim hoje eram coisas que eu também fazia. Então eu estou confuso. Mas a principal causa dessa geração tá tão decadente são as recomendações dos influenciadores. Porque em todos os canais que essa pessoa passa, vai ver que eles estão falando sobre o mesmo anime. E o pior é que eles estão falando bem desse anime, dizendo que esse anime é inovador. Mas é um problema falar bem? Quando na verdade são apenas cópias mal feitas. E como a pessoa não passou pelo ritual, pelas fases, ela vai tomar aquela opinião como uma verdade. Ritual e fases? Sim, é uma das minhas obras favoritas, eu sou muito apaixonado, adoro acompanhar e quero falar muito sobre ele enquanto ainda não acaba. Grandes nomes como Alexandre Esteves, Léo Taco, Gabi Xavier, Intox Anime, Digibro, Gigak e o mais brabo na minha opinião, o Kitsune. Claro que alguns deles não eram tão bons assim, mas o que eu gostava era que havia coerência em suas críticas. E eu lembro de um vídeo... É muito engraçado, tipo, colocar o meu conteúdo junto do Marco, né? Que em estilo e objetivo são praticamente opostos. Muito... Cara, essa estante com um monte de coisa que eu já vendi, hein? Eu tenho praticamente nada mais daí, porque eu não tinha mais espaço em casa. Olha a quantidade de coisa que tem aqui. Eu já doei ou vendi quase tudo. É curioso, assim, o ponto de vista. Eu não sei o que ele quer dizer com rituais. Sabe? Me dói. Até... Ninguém gosta de mim no mundo. Aí veio um vídeo que fala bem de mim. Aí eu falo, pô, você tá errado, cara. Obrigado, cara. Obrigado por gostar do meu trabalho. Mas eu acho que falta ampliar o escopo da interpretação dos próprios criadores que você consome e consumia. Até, por exemplo, todo mundo tá falando de Jujutsu Kaisen hoje porque é o bagulho do momento. Na época que o bagulho do momento era uma My Hero Academia, eu estava falando de My Hero Academia o tempo todo. Eu fazia vídeos defendendo My Hero Academia. Eu tive isso. Quando eu lia, né? Eu já deixei pra lá por preguiça. Mas eu gostava pra caramba e eu falava bem. Porque é normal, é a coisa que está acontecendo no momento. Você comenta a coisa que está acontecendo no momento. Vídeo icônico do Kitsune, Vídeo icônico. fazendo a review de Devil May Cry Baby. Ele tava com um papel na mão de anotações
E você via o vídeo e você percebia a dedicação dele ao falar sobre um desenho. Lembro também do Alexandre explicando sobre cenas e diálogos que não funcionavam, as explicações da Gabi Xavier sobre narrativas de Shingeki no Kyojin, se estavam coerentes, se estavam sendo coerentes ou não. Vídeos como esses, é claro, não ganhava muito like, muitas Nossa, chegou em visualizações, 100 mas era mil? isso Caralho. que me atraía nessa comunidade. Ver eles fazendo críticas sérias sobre anime. Nossa, essa camiseta, eu ao gostava invés dessa de camiseta. ficar falando sobre qual personagem é mais poderoso ou quem vai namorar com quem. Aliás, Ele realmente não é gosta isso do que Guto. dá engajamento. Atualmente, Realmente não gosta o do Léo Guto. Otaku e o Digibro não fazem mais vídeos falando sobre animes. A Gabi Xavier Digibro, inclusive, não é mais Digibro, por favor, respeite. Trixie, houve uma transição. posta vídeos falando sobre shonens como Jujutsu no Kaisen e Kimetsu no Yaiba, dois animes patéticos inclusive, e algo que eu achei que não iria ver, que ela tá falando também atualmente bem, o Bleach. O Alexandre Esteves não tem mais aquele gás como ele tinha antes. Ele conhece meu também, podcast? recentemente ele deu um tiro no pé falando que o Eight de Fire Force era uma sátira do autor, o que não era o caso. Gigak, não sei se eu tô pronunciando certo, mas ele continua postando vídeos sobre animes, mas parece que ele já tá de saco cheio. O mesmo com o Obrigado. Kitsune, porém, ele não tá no YouTube, ele tá no Spotify. E pra deixar claro, Como é que é? Parece que eu tô de saco cheio. Poxa vida. Aí agora eu fiquei realmente triste, porque eu não sei se é isso que ele quer dizer ou se ele só estruturou mal a frase, mas ele falou tipo, mas parece que ele já tá de saco cheio. parece que ele tá de saco cheio. O mesmo com o Kitsune. O mesmo com o Kitsune. Porra, eu tenho uma dedicação bastante grande a fazer um conteúdo decente no Kitsune da semana. Aí eu fiquei realmente triste. E também, mais uma vez, não entendo muito bem qual é o ponto de vista. Eu não sei o que ele esperava. Eu não sei, realmente, eu não entendi se ele quis dizer a mesma coisa ou se era o mesmo do tipo, não faz mais vídeo. E ele estruturou mal a frase. Pode ser também, pode ser só uma frase mal estruturada. Inclusive, vários dos que ele citou estão hoje fazendo exatamente o mesmo tipo de conteúdo que já faziam. Eu não tô vendo os vídeos do Gigak, mas pelas thumbnails são exatamente o tipo de vídeo que ele já fazia antes. Que o Gigak nunca fez análise de nada, né? O Gigak faz comédia usando anime. E outros também estão continuando fazendo o mesmo tipo de conteúdo. Eu, inclusive, continuo fazendo o mesmo tipo de conteúdo, só que não é em vídeo e é mais longo. É basicamente a mesma coisa que eu sempre fiz. Sabe o que eu também... me dá a sensação que é o seguinte. A pessoa começou a ver anime numa certa época. E acredita que naquela época era a época do jeito certo, porque foi quando ele começou. E que os animes que ele começou a assistir eram os animes bons, os animes certos. O que veio agora é modinha. E por isso não são bons. Então se você fala bem desses animes que são modinha, você está errado. E naquela época, os caras que eram bons não falavam bem de modinha. O que as próprias pessoas que ele está elogiando falavam bem de modinha, das modinhas da sua época. Não as modinhas de hoje, óbvio. Mas as modinhas de sua época. Talvez seja uma questão de idade. Sabe? Talvez seja uma questão de idade, talvez uma questão de distanciamento. Hoje eu faço menos ensaios. Tem isso. Eu tenho vontade de voltar pro YouTube pra fazer ensaios. É muito provável que o nosso amigo não goste dos meus ensaios. Com o meu distanciamento, pelo menos assim, com mais idade, com mais distanciamento, e tendo acompanhado o processo muito antes dele, e também durante e depois, pra mim, nem tanta coisa mudou assim. Inclusive, o que mudou eu já não consigo acompanhar direito, sabe? O pessoal novo que chegou, o cenário transparente, sabe? O próprio Mitch, que é truta, eu vejo a live dele. Mas demorou um pouco pra eu entender o bagulho, sabe? Porque eu tô velho.
né? Ele não tá citando esses novos, que são um tipo de vídeo completamente diferente. É curioso. É só você dar uma olhada no YouTube agora. O Subaru não é ruim, só é genérico. É, assim, ele é extremamente genérico, né? Tipo, puta merda. Mas... eu não acho ele ruim, não. É um mundão. O Catboy falou, eu não acho ele genérico. Cara, olha só, por favor, então você me diz qual é o justificativo pra você dizer que o Subaru não é um personagem, um protagonista de anime genérico. Soco na cara falou, ele é genérico, só que não lida com as coisas que só que lida com coisas que muitos protagonistas não ligam. Tudo bem, eu concordo, mas continua sendo genérico, ué. Tipo assim, o Subaru, ele tem a aparência genérica, o cabelo genérico, a roupa genérica, a história genérica, o conceito é genérico, tudo dele é genérico. Ele é eu já vi tantos personagens de anime igual a ele. Se você não acha que o Subaru é genérico, você não vai anime suficiente. Se você não acha que o Subaru é genérico, você não vai anime suficiente. ReZero, como todo mundo sabe, como um todo, ele é ruim, mas a sua primeira temporada se destaca porque ela permite que o espectador desvende as ações do protagonista. Fora também os seus diálogos sutis e coesos, que Marcelo contam Valemelo mandou uma um real. subtrama. Isso é Você é não o pode charme da fugir primeira do temporada. zero. Não. Algo que eu gosto Não, bastante. eu não posso fugir de Um vídeo ReZero. como esse mostra claramente uma pessoa que não passou pelo ritual, pelo processo. E eu sei que o David Jones é o tipo Qual é o ritual? Qual é o ritual? Eu passei pelo ritual? Eu tava pensando muito sobre isso, porque eu tinha falado, acho que o Load tava falando comigo sobre ter visto um vídeo de um cara que fala sobre passar pelo ritual. E é curioso, porque os rituais que a gente passa, eles só têm a ver com a nossa época e com acesso. É apenas e somente acesso. O otaku mais velho do que eu, e eu já ouvi isso de gente que gosta ou gostou de anime e é mais velha do que eu, já falou que o pessoal de hoje não sabe como é o bagulho direito porque não comprou fita VHS na Liberdade sem legenda. Eu conheço gente, já falei isso aqui, eu conheço gente até hoje que não fala Cell pro vilão do Dragon Ball Z, fala Seru, porque ele viu em japonês, sem legenda, comprando fita VHS na Liberdade. O pessoal gravava lá no Japão, trazia pra cá e vendia essas fitas sem legenda. Então eu conheço pessoalmente, trabalhei com pessoas assim. E que hoje em dia o pessoal não é de verdade, não é true, certo? Eu poderia falar que eu passei por um processo de verdade, eu passei pelos rituais e o nosso amigo não passou pelos rituais, de falar que eu vi anime na Manchete, que era o tempo que a gente não tinha todos os animes possíveis pra assistir. Esse é o ritual de verdade. Sabe o que esse ritual cria? Cria a gente ter nostalgia por Shurato. Você acha que hoje, se Shurato estreasse hoje e fosse mais um dos 45 animes que estreiam na Crunchyroll, a gente tava assistindo o Shurato? A gente não tava assistindo o Shurato. A gente via o primeiro episódio na live e falava, pá, até que é legal, mas deixa. Não é legal o suficiente. Deixava pra lá. Ia ver outras coisas. Ia ver Jujutsu Kaisen. É um ritual que eu passei que só tem a ver com a época que eu vivi. Não tem absolutamente nada de especial nesse ritual. Eu ter assistido o Shurato na Manchete só significa uma coisa. Eu nasci em 1987. Só isso. É a única... Eu nasci em 1997 e tinha uma televisão em casa. Sabe? É só isso que quer dizer. Só isso. Então eu não sei o que são esses rituais que o nosso amigo, que é meu fã... Caralho, eu tô me sentindo um filho da puta fazendo isso. Tô me sentindo um arrombado. Desculpa. De verdade, desculpa. Ser este arrombadinho que eu estou sendo agora. Mas eu não sei exatamente quais são os rituais. E eu tendo a duvidar que existissem rituais muito diferentes de hoje em 2016. 2016 é muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. São 7 anos. 7 anos atrás, o nosso paradigma era basicamente esse. Basicamente esse. O que não existia... Sabe o que mudou? De lá pra cá, de 2016, nos influencers otaku,
pra 2023 mudou o advento do React. Isso que eu estou fazendo aqui, que o Meet faz, que o Load faz, que o Guto faz, isso é o que mudou. Isso é novo, porque a Twitch ganhou força, principalmente na pandemia, e aí surgiu uns fenômenos tipo Casimiro, que não inventou o React, mas com certeza foi um dos caras que mais popularizou. Então você tem Casimiro, você tem o Luigi e tudo mais, e aí criou-se tipo, pô, posso fazer isso com coisa de anime. E aí foi, e a gente fez. Isso é que mudou. De resto, não mudou praticamente nada. Os tipos de anime que existem são os mesmos de 2016. Não é tanto tempo atrás assim. Os animes são os mesmos de 2016. Inclusive, alguns deles são especificamente os mesmos. Shingeki no Kyojin não acabou ainda! São os mesmos animes de 2016. Sabe? Então, é isso que me deixa um pouco confuso. Mas a confusão também é uma questão de época. É uma questão o ponto de vista do nosso amigo do vídeo é um ponto de vista que existe porque ele começou em 2016. E isso cria um viés. Inevitavelmente cria um viés. Eu gosto pra caralho de estética de anime mais velho. De uma saturação que dá pra você sentir o celuloide, sentir a película, sabe? Eu gosto de colorização de anime dos anos 80 e 90, e OVA e tudo mais, o tipo de animação que era diferente, antes da colorização digital. Isso não quer dizer nada. Só quer dizer que eu cresci com isso. Não quer dizer absolutamente nada. É só um gosto pessoal. O que me deixa até intrigado e fascinado com esse vídeo é a questão de fazer uma distinção tão grande num espaço tão curto de tempo, sem, pelo menos eu, não senti nenhuma grande mudança de paradigma. De 2016 para 2023 não teve uma grande mudança de paradigma. Não houve uma grande mudança de paradigma. O tipo de conteúdo, o tipo de anime que se faz é basicamente o mesmo. Talvez, no máximo que a gente possa dizer, é que... E isso ele falou no vídeo. Ele falou no vídeo, tá lá. Os caras que eram bons não estão fazendo vídeos tão bons quanto antigamente e outros saíram do YouTube. E estão cansados, como o Kitsune. Eu de fato tô cansado, eu tô. Normalmente eu tô cansado. Mas é porque eu tenho 36 anos de idade. Caralho, cara, calma. Porra. Bom, sabemos que nossos influenciadores não querem mais saber sobre animes. Sabemos também que provavelmente essa geração vai promover a queda da essência do que é anime. Mas o que mais me assusta essa de geração verdade vai ver que essa nova promover indústria pode afetar de verdade a vida das pessoas. E é isso que falarei no próximo vídeo. Mais uma vez, o amigo gosta do meu conteúdo. Talvez não goste mais. Talvez o podcast não esteja mais a contento. Eu gostaria de pensar que o podcast hoje é melhor do que o que eu fazia antes. Eu gostaria de pensar. É um outro tipo de coisa no sentido de que eu não faço mais tanto comentário geral, né? Generalista. Não faço mais essay, digamos. Mas eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu falei. Muito do que o nosso amigo do vídeo está indignado vem do fato de que ele começou numa certa época e ele gostou de certas coisas e ele não gostou de outras coisas em seguida, mas as pessoas continuaram gostando dessas coisas. E aí acho que ele criou uma série de supervalorizações até. Tem uma supervalorização aqui. E me dói. Me dói ser esse babaca. Apesar de ele estar meio I miss the old Kanye, tá ligado? I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye. I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye. I gotta say, at that time I'd like to meet Kanye. See, I invented Kanye, it wasn't any Kanye, and now I look around and there's so many Kanyes.
Esse é o vídeo dele. Still love Kanye. I even had the pink polo. I thought I was Kanye. What if Kanye made a song about Kanye? Call him Mr. Old Kanye. Man, that be so Kanye. That's all it was, Kanye. We still love Kanye. And I love you like Kanye loves Kanye. Eu sinto falta do velho Kanye também. Também sinto falta. Infelizmente veio a falecer faz uns 2, 3 anos, né? Uma pena. Mas eu sinto falta do velho Kanye. E talvez ele sinta falta do velho Kitsune, o que me lisonjeia. Me lisonjeia. Fico feliz que em alguma época eu tenha tido alguma relevância. Mas sei lá, é um vídeo confuso, é uma argumentação confusa. E eu espero, assim, o amigo vai continuar fazendo vídeos, com certeza. Então ele vai evoluir com o tempo. Pega os primeiros vídeos, não pega, inclusive, o meu pedido é não pegar. Mas os primeiros vídeos que eu fazia eram horrorosos. Os últimos vídeos que eu fiz também eram horrorosos, mas eram menos horrorosos. Agora eu faço um podcast, não tem minha cara, então é consideravelmente menos horroroso. Então existe uma evolução. Esse vídeo eu acabo tendo que discordar, mesmo ele sendo positivo quanto a mim. É uma pena.